Nesse último vídeo eu queria ressaltar como o ambiente político pode modificar o ambiente traçado no primeiro e no segundo vídeo. Notemos então, por esse gráfico, né, que tenta resumir essa perspectiva, eu coloquei 4 cenários possíveis como fruto da CPI da pandemia. Então a gente teria um primeiro cenário e o quarto cenário que para mim são os menos prováveis, né? O primeiro altamente improvável, o último também muito pouco provável e o segundo e o terceiro são os que têm maior probabilidade de ocorrência, tá? Explicando então, esse primeiro cenário seria um de impactos positivos, né? Quer dizer, a CPI da pandemia ocorre e os acusados convencem não apenas o Congresso Nacional e os senadores da CPI, mas também a população toda da sua inocência. Quer dizer, isso aumentaria, então, fortaleceria, né, a base do governo no Congresso Nacional, gerando uma melhora sobre as perspectivas de aprovação das grandes reformas, né? As 2 grandes reformas que estão no Congresso são a reforma administrativa e a tributária. Eu diria que a administrativa teria uma grande possibilidade de ser aprovada, né? Isso, é claro, rebate fortemente aos investidores, o que tende a gerar um fortalecimento da tendência de valorização do real, que eu apontei no vídeo anterior, o que também melhora o ambiente para a inflação e para a determinação da taxa de juros. Então é um ambiente bastante positivo. O segundo ambiente, então, é um em que os efeitos negativos, digamos assim, da CPI da pandemia, eles ficariam restritos a algum conjunto de atores políticos, né? Entre eles, principalmente, é claro, o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, e talvez algum outro conjunto, mas sem afetar a reputação do presidente da República. Notemos que, nesse caso, a minha expectativa é de que o Congresso Nacional, que tem um viés reformista, né, assuma um certo protagonismo nessa agenda de reformas, se capitalize politicamente, quer dizer, aproveite o momento para se capitalizar politicamente e aí aprovar uma reforma administrativa que geraria, né, essa melhora das expectativas sobre os gastos do governo para os próximos anos. Então, nesse ambiente, a gente teria aí, né, congressistas alinhados às reformas, vendo oportunidades para aumentar seu protagonismo, partidos pressionando por uma fatia adicional no executivo. Então isso vai depender também de uma certa flexibilidade do governo para abarcar essa demanda adicional que deve vir de algum desgaste do governo, né? E um ambiente como o ambiente econômico, há uma restrita desvalorização, restrita ao curto prazo, com aumento da volatilidade cambial durante algum tempo, mas que não muda a tendência estrutural, né, de valorização da moeda brasileira. Um terceiro ambiente, que seria um ambiente mais negativo, né, a gente teria aí os efeitos negativos da pandemia não restritos a esse conjunto de atores. Ele poderia perpassar, né, a atores econômicos mais importantes, como o presidente, chegando especialmente, não necessariamente a um caso de imputar responsabilidades a ele, mas em que houver, responsabilidade jurídica a ele, mas que houvesse um entendimento da população de que o presidente teve alguma responsabilidade, né, sobre elementos negativos da pandemia sobre a população. Nesse ambiente, eleva-se muito a pressão por concessão aos partidos. Isso vai depender de uma grande capacidade política do governo, o que pode ser complicado, né? Do ponto de vista econômico, a gente teria uma alta volatilidade cambial, com uma desvalorização talvez significativa da moeda, pressão sobre juros, o que pode limitar essa retomada da atividade econômica que a gente desenhou nos 2 primeiros vídeos. Então,
uma reforma administrativa passa a depender muito da capacidade de articulação política, ou seja, já começa a ficar bastante difícil de ocorrer. E o último ambiente, rapidamente, seria um em que a CPI encaminha o impeachment do presidente da República. Eu acho que isso tem pouca probabilidade ainda, mas as consequências políticas são imprevisíveis e do ponto de vista econômico a gente pode praticamente desistir de alguma reforma seja votada, né, durante esses 2 próximos anos, e a gente vai ter perspectivas, vai ter um impacto ruim sobre desvalorização monetária, juro, bolsa de valores e um conjunto de outras variáveis que ajudam a explicar o desempenho da economia. Então, basicamente, esse é o cenário. Eu acho que a gente está, me parece, né, que a gente está nesse segundo ambiente, tá? E que se houver uma terceira onda de Covid, né, da pandemia, se houver essa terceira onda, a gente pode migrar, sim, com mais facilidade para o terceiro ambiente, né? Então, existe uma relação entre a percepção das pessoas sobre o que está acontecendo no Congresso e o que está acontecendo na pandemia. Isso pode gerar manifestações sociais, públicas, da população e fazer com que essa perspectiva que hoje está no segundo ambiente vá para o terceiro ambiente. É isso. Muito obrigado.